Olá, pessoal. Consegue me ouvir bem? Beleza. Então, boa tarde. Muito prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho de um tema que eu sou bastante apaixonado, né, e poder dividir um pouco com vocês. Então, meu nome é Gerson, trabalho como cientista de dados no Bradesco, né, e a gente sabe que o trabalho do cientista de dados é usar o método científico para resolver problemas de negócio, né. Isso envolve gerar hipóteses, né, coletar dados, tratar dados, analisar dados e gerar algum produto que seja um modelo, que seja um dashboard, que seja uma recomendação para o negócio, né? E a gente tem a impressão, eu vejo algo, né, compartilhado em muitos colegas de profissão, em que por nós termos essa abordagem científica, né, essa abordagem exata, o nosso trabalho é no final, gerar uma recomendação que seja imparcial, que seja uma recomendação ou um modelo, né, que de fato ali tente se aproximar o máximo possível da realidade. E isso gera coisas como na nossa cultura, coisas como essa, que certamente vocês já viram, né, inclusive lá na área de dados onde eu trabalho no Bradesco, a gente tem uma camisa exatamente com esse slogan, né, que é algo muito comum, né? Não me venha com histórias, me mostre dados, né? Ou às vezes também eu já ouvi, sem dados você é só uma pessoa com opinião, né? Acho que o que eu vou argumentar aqui é que com dados você é só uma pessoa com opinião e dados, né? No final das contas. Uma coisa que eu acho bem legal que foi explorada aqui nesse estudo é essa ideia que nós temos, né, justamente, se o nosso trabalho é essa coisa científica, essa coisa que é imparcial, né, então se você tiver o mesmo problema, ideia para cientistas diferentes, eles vão chegar em soluções muito parecidas, né, porque afinal é algo ali exato. E esse estudo tentou investigar especificamente isso. Os pesquisadores desse estudo organizaram diferentes pesquisadores ao redor do mundo, deram um dataset específico para eles e pediram para eles responder uma pergunta específica, que é essa daqui. O aumento da imigração reduz a popularidade de políticas sociais, né? Essa é uma hipótese. E aí eles tinham um dataset ali controlado, já determinado ali para eles, que eles tinham que usar para responder, né, o que os dados ali estavam dizendo. E eles deram uns dados aqui já determinados, né, de um questionário que é aplicado em diversos países, e alguns macroindicadores ali. E aí, esses diversos pesquisadores, eram mais de 70 grupos de pesquisadores ao redor do mundo, receberam esses dados, tinham que fazer os seus modelos e devolver as suas conclusões, né? Sendo algo científico, imparcial, os 70 deveriam chegar em conclusões parecidas. Foram dois. Foram vários, na verdade. E aqui está um dos principais resultados desse estudo, né? Aqui no eixo Y, a gente tem o resultado dos modelos que eles geraram, né? Aqui está um efeito marginal médio. Está bem fraquinho aqui, acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Mas no eixo Y, vocês estão vendo o efeito marginal médio dos modelos, e o que isso significa é, quando tiver negativo, é que, de fato, aquele modelo viu que o aumento da imigração reduz o apoio às políticas sociais ali naquele país, né? Quando estiver ali perto do zero, significa que o modelo não conseguiu ver nenhuma relação entre as variáveis. Então, imigração não tem nada a ver com o apoio a políticas sociais. E quando estivesse lá no positivo, isso mostrava que o modelo estava vendo a relação contrária, né? Então, o aumento da imigração gerava um aumento do apoio popular a essas medidas sociais. E aí, como vocês podem ver, tem uma distribuição ali, está longe de um consenso, né? Mesmo com um estudo ali bastante delimitado, diversos pesquisadores não conseguiram chegar num consenso sobre uma pergunta muito bem definida, né? Qual que era a direção ali do resultado, ou às vezes não tendo nenhum resultado claro, né? Como vocês podem ver, 60% aqui dos modelos desenvolvidos nem viram que essa variável imigração estava relacionada com apoio a políticas sociais. E aí, se a gente pegar no final de resultado desses modelos, né, como vocês podem ver, os pesquisadores geraram aqui mais de 1.000 modelos, isso era porque, né, tendo 70
grupos e mais de 1.000 modelos, cada grupo poderia gerar mais de um modelo, né? E aí, no final, eles tinham que fazer uma recomendação. Bom, tendo em vista todos os modelos que vocês geraram, qual que é o resultado, qual que é a recomendação que você tem para fazer? De novo, eles não concordaram, né? A gente tem aqui que mais ou menos 15% achou que aqueles dados não era possível com aqueles dados gerar uma conclusão, né? Então, eles falaram, precisamos continuar estudando. Cerca de quase 60% meio que rejeitou a hipótese, então falou não, a gente acha que imigração não tem nada a ver com apoio à política social. E mais ou menos ali 20% meio que confirmou na conclusão deles de que, de fato, o aumento da imigração gerava uma redução no apoio a essas políticas, né? E aí, se isso aqui é uma ciência, como é que pode ter toda essa diferença toda aqui, né? E aí os pesquisadores do estudo foram olhar diversas variáveis que meio que tentavam prever qual que seria a conclusão de uma determinada equipe, né? Qual desses três aqui... Qual dessas três conclusões finais a equipe teria chegado? E aí o que eles viram é que cerca de 50% da variância, né, desses resultados nas conclusões não podia ser explicada por nenhuma variável testada, né? Em outras palavras, a princípio, o que determina, 50% do que determina a direção ali, a conclusão final de uma equipe é aleatório, né? Ou pelo menos a gente não conhece, os pesquisadores não conhecem quais que eram as variáveis. Mas eles foram além, né? Eles investigaram diversos outros preditores e viram que 15% da variância podia ser explicada por características demográficas dos pesquisadores e também por decisões que eles tomaram ao longo do projeto ali de ciência de dados, né? Isso porque os coordenadores obrigaram que todas as etapas ali do processo fossem muito bem documentadas, né, e que depois eles iriam tentar replicar os achados e replicar as conclusões deles. Então, isso é muito interessante, porque se 15% das conclusões, né, que nós aqui vamos gerar, as conclusões que a gente vai dar para o negócio, vem de características pessoais nossas e decisões que a gente toma num projeto de ciência de dados, isso mostra várias vulnerabilidades ali no que se refere à ciência do que a gente está fazendo, né? E isso também dá uma oportunidade para a gente entender melhor quais são essas influências que a gente entende como não científicas, né? Para a gente poder ter cada vez mais um resultado ali que seja independente das nossas características pessoais e das decisões que a gente vai tomar ao longo do projeto. E é aí que os viéses cognitivos entram, né? Então, o que são eles? Os viéses cognitivos são erros sistemáticos no pensamento que ocorrem quando as pessoas processam e interpretam as informações ao seu redor, né? É uma definição meio genérica, porque justamente esse é um campo bastante extenso da literatura que envolve psicologia, que envolve economia, né? Vários prêmios Nobel foram dados para pesquisadores dessa área de tomada de decisão, e é uma definição abrangente porque a quantidade de vieses cognitivos já mapeados é bastante grande na realidade, né? Eu trouxe aqui um esquema que eu gosto muito de apresentar em conversas assim, né? E aí eu imagino que vocês não estão conseguindo ler cada uma aqui dessas frases, mas o intuito aqui é esse mesmo, né? É mostrar que, olha, é tanta coisa que não tem como falar que tudo que já foi mapeado, tudo que já foi descrito, né, está sendo estudado na literatura em termos de erros sistemáticos do processamento de informação, né, que a gente está suscetível. Mas, de uma maneira geral, os vieses eles tendem a ser mais presentes quando nós precisamos tomar decisões em situações onde nós temos que lidar com muita informação, quando a gente tem que lidar com informação sem um significado claro ou um significado meio ambíguo, quando nós precisamos agir rapidamente e quando nós, ou talvez nosso cérebro, precisa decidir do que a gente vai lembrar, né? Essas são são momentos em que nós estamos mais vulneráveis aos vieses cognitivos. E aí, obviamente, né, que a gente não vai falar aqui de todos eles, né, porque só tem agora mais 15 minutos,
Então eu escolhi 3 aqui para passar com vocês hoje, que não são os que eu acho... não são os mais importantes, mas são os que, com os meus vieses, obviamente, eu entendo que são muito impactantes para projetos de ciência de dados, né? E aí, o primeiro, a gente vai começar aqui com uma dinâmica rapidinho, mas eu não vou pedir para ninguém vir aqui no palco, fiquem tranquilos. Eu vou passar aqui um teste que é muito utilizado em psicologia e que muitas pessoas tendem a se comportar... Aliás, a maioria das pessoas tendem a ter uma resposta que é bastante estereotipada, né? E eu imagino que aqui com vocês, né, que aqui já é uma amostra não representativa da população, talvez seja um pouco diferente, mas é interessante para pensar também, né? E a situação é o seguinte: aqui eu estou mostrando para vocês 4 cartas, e cada carta vai ter tem sempre um número numa face e uma cor na outra face. Então vocês estão vendo um 7, um 6, um azul e um amarelo, né? E aí, qual que é a regra aqui, né? Eu quero saber de vocês qual carta ou quais cartas vocês precisam virar para testar a seguinte hipótese. Se uma face da carta é par, a outra face é azul. Então, pensem aí rapidamente aí, vocês com vocês mesmos, qual ou quais cartas vocês entendem que precisam virar para testar essa hipótese. Bom, eu não vou fazer ninguém dizer a resposta, né? Mas eu vou falar um pouquinho do raciocínio que muitas pessoas têm quando são confrontadas com esse tipo de problema, né? De uma maneira geral, se nós temos uma ideia a priori, o nosso comportamento é sempre agir de modo a confirmar aquela ideia que a gente tem. Então, quando as pessoas veem qualquer exercício desse tipo, o que elas pensam é o seguinte: tá, então eu preciso virar a carta 6 e eu preciso achar a cor azul do outro lado. Eu preciso confirmar que vai estar a carta azul, a face azul do outro lado. E eu preciso virar a carta azul porque eu preciso confirmar que o azul vai ter um número par, né, na outra face. Essa é a resposta da maioria das pessoas. E aí, por que isso é problemático e incompleto, né? Porque primeiro que virar o azul não te ajuda em nada. Porque, né, eu disse que atrás da par tinha que ter um azul, mas eu não falei nada que uma ímpar também não poderia estar com azul, né? E segundo, que assim, virar o 6 é uma estratégia incompleta, porque você poderia virar 1 milhão de cartas 6 e ter 1 milhão de azuis ali, mas você só precisa de um exemplo que seja contrário à hipótese, e aí toda a hipótese aqui foi por água abaixo, né? E é por isso que é importante virar a carta amarela, porque a carta amarela é uma chance que você tem de rejeitar a hipótese ali logo de cara, né? Se você vira ela e você já vê um número par, então acabou, né? Então essa hipótese não pode ser verdadeira. Porque no final do dia a gente nunca consegue confirmar uma hipótese, né? É sempre uma coisa temporária. O que a gente consegue fazer é rejeitá-la. Então, isso daqui é um exemplo, né, do que a gente chama de viés de confirmação, que é essa tendência que a gente tem de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Isso é muito comum, né? Eu gosto muito dessa charge, que ela fala o seguinte, né? Tem uma pessoa lá na internet que está vendo os dois lados de um argumento, né? E ele fala, não, agora eu vou fazer a pesquisa e eu vou descobrir a verdade, né? Deixa eu ver o que a internet está dizendo. Aí a pessoa vê literalmente o primeiro link que está de acordo com o que ela acredita. Então pronto, ela vai lá e achou a resposta, e aí ela salva isso, e aí ela mostra para qualquer um que duvide dela, né? Então, essa questão de viés de confirmação
ela é importante. Eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar aqui, né? Mas tem um círculo de evidências, tem um círculo de crenças e tem uma interseção entre os dois. O que a gente consegue, as ideias que a gente consegue gerar, infelizmente, mas a maioria das vezes é assim, é justamente a interseção entre as nossas crenças e a evidência. O que está fora disso, em geral, a gente tem muito mais dificuldade de trabalhar com esse tipo de informação. E aí, por isso que é importante você ter um grupo diverso que atua no problema de diversos ângulos, para que você possa ter essas várias sobreposições e esse gradiente do quanto que você confia no final de algum achado, seja de um modelo, seja de algum estudo, né, etc. E algumas coisas interessantes que a gente tem que ter em mente, né, com viés de confirmação, para a gente pelo menos mitigá-los, né, é sempre que a gente iniciar um estudo, a gente escrever as nossas hipóteses iniciais. Por quê? Porque se você vê que você está sempre fazendo um estudo que confirma meio que o que você já sabia, né, então no final isso é uma coisa muito suspeita que você já deveria, então, começar a prestar atenção. É importante também ter um advogado do diabo na equipe, né? E isso eu quero dizer alguém que não se preocupa em ser aquela voz discordante, né? Para você não ficar sempre com uma equipe que vai estar sempre pensando a mesma coisa. É importante também não ter nenhuma opinião muito apaixonada, porque a gente tem que ser sempre flexível para mudar a nossa opinião de acordo com as evidências que vão aparecendo, né? E aí, por último, né, é legal a gente escolher os critérios para tomar a decisão antes de olhar os dados. Porque é muito fácil, se você não decidir um critério a priori do que você precisa para decidir entre A ou B, você ficar mudando a análise de modo a confirmar seja o A ou seja o B, né? Então, vamos seguir, que faltam mais dois. E aí, eu vou ter que passar aqui bem rapidinho, mas vou pedir para vocês, pensem rapidamente, em alguns segundos, quais são as 3 capitais do Brasil que vocês acham que são as mais seguras, né? Com as menores taxas de homicídio do Brasil. E aí pensem rapidamente também em 3 capitais que são as mais violentas, né, que vêm na mente. Bom, obviamente eu não sei o que vocês pensaram, né, mas eu duvido que alguém, tirando quem de fato procura por esse tipo de informação, eu duvido que muitos de vocês disseram que São Paulo é a capital mais segura. Isso gera sempre um espanto, né, quando as pessoas veem isso, porque São Paulo tá toda hora no noticiário, né, tem Datena, tem um monte de gente aí toda hora mostrando uma tragédia que acontece, né, e a gente fica com essa sensação que aqui deve ser tipo um faroeste, né, mas no final do dia, quando a gente olha os dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é de longe a capital mais segura, né? E olha que interessante, o Rio de Janeiro, que também está toda hora no noticiário, não é a mais segura, mas está ali do top 10 mais seguros, né? Muito perto de Curitiba, o que sempre espanta muita gente quando eu mostro esse tipo de coisa, né? E aí, por que isso acontece? Isso acontece porque esse tipo de informação sobre violência vem mais facilmente na nossa mente, né? Está mais disponível, tá disponível mais facilmente na nossa mente em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, né, algumas outras capitais. E aí, por isso, a gente fica com a impressão que é um local muito pouco seguro. Mas essa vulnerabilidade, né, do que está disponível facilmente, os modelos também são muito, muito vulneráveis a isso, né? E talvez até mais do que a gente, porque eles de fato só têm ali o dado que é apresentado para eles. A Bloomberg fez um estudo com uma IA generativa, que deu um branco agora no nome, mas de repente se eu lembrar no meio eu falo. Uma IA dessas que você, tipo GPT, né, mas que você faz, mas não para texto, e sim para imagem, né? Você descreve a imagem que você quer e aí ela vai lá e gera para você. E eles fizeram um estudo onde eles deram várias profissões para essa IA gerar, e aí falaram assim, me mostre uma figura de um advogado, de um CEO, de um trabalhador
por exemplo, de fast food, né? E aí pediu para a IA gerar essas imagens. E pediu para eles gerarem centenas de imagens, né? E aí eles usaram uma escala muito utilizada em estudos de dermatologia para classificar ali a cor da pele das pessoas que essa IA estava gerando, né? E aí fizeram ali um estudo para demonstrar a cor no final de pele de cada uma dessas profissões. E aí o que eles viram foi o seguinte: aqui na linha de cima cada quadradinho é uma pessoa, né, o resultado de um experimento, então cada quadradinho é uma cor de pele, né, de uma pessoa gerada. E aqui na linha de cima a gente tem profissões que ganham salários mais altos na média, né, como médico, juiz, político, etc. E aqui embaixo nós temos profissões que ganham na média um salário mais baixo, né, como trabalhador social, trabalhador de fast food, etc. Né? E aí fica claro que para essa IA generativa, né, tem muito mais pessoas de pele escura aqui embaixo do que aqui em cima. Porque, de fato, os dados que estão disponíveis para aquela IA ser treinada estavam enriquecidos com pessoas nessas configurações. E se você pegasse todas as faces e fizesse uma média, você chegaria numa coisa assim. Né? Então, quando você pega pede mais de 100 vezes ali para cada IA dizer a cara de um funcionário de cada uma dessas profissões, você tem isso, né? De uma maneira geral, homens brancos na parte de cima e homens e mulheres negras na parte de baixo. Né? Porque, de fato, os dados ali que estavam disponíveis para aquela IA treinar tinham essa representação. E aí, né, isso mostra como gera muitos... A forma como os seus dados estão disponíveis gera muitos impactos não só nos resultados do modelo, mas também nas conclusões que você vai ter no final do dia. Né? Então, os dados disponíveis moldam a nossa e a dos modelos de percepção da realidade. O último viés aqui que eu queria falar, né, eu vou começar aqui com uma figura que eu acredito que muitos de vocês já viram, né, que é muito comum aqui na área de Data Science, mas eu acho esse exemplo muito ilustrativo. Né? Durante a Segunda Guerra, eles tinham um problema que era decidir onde eles iriam reforçar a blindagem dos aviões. Né? E aí, o que eles fizeram foi pegar dos aviões que iam para o combate e voltava para a base, eles anotavam onde que eles recebiam marca de tiro. Né? E aí criaram uma espécie de dataset, que é isso aqui que vocês estão vendo, mostrando onde os aviões recebem mais tiros ali quando eles vão e voltam para o combate. E aí, no primeiro momento, se você tivesse que pensar assim, onde que você vai reforçar a blindagem dos aviões, talvez você dissesse justamente aqui no meio, né? Onde tem mais tiro, você reforça para proteger mais o avião, sabendo que você não pode reforçar tudo. Mas qual que é o problema? Você tem que levar em conta que muitos aviões levaram tiros e nem retornaram. E talvez seja justamente nesses locais que restam aqui que você deveria realmente se preocupar. Porque nos outros ele toma um tiro e ele consegue voltar, não é tão letal assim. Mas se recebe, por exemplo, na turbina e talvez o avião caia e nunca fez parte da sua base de dados. Né? Um outro exemplo que eu gosto muito é esse aqui. Né? Se a expectativa de vida de um país é de 80 anos, é esperado que uma pessoa de 75 anos viva por mais quanto tempo, né? E uma pessoa de 80 anos? No primeiro momento você pode dizer assim, não. No primeiro momento você pode dizer que essa pessoa vai viver mais uns 5 anos, essa daqui vai morrer a qualquer momento, e uma que já passou de 80, ela na verdade já está morta e ninguém falou para ela, né? Mas qual que é o problema dessa conclusão? É que quando a gente fala a expectativa de um país como um todo, a gente está pegando a população inteira, né? Mas quem já chegou aos 75 anos, você já não pode mais considerar como fazendo parte da população inteira. Porque quem chega a 75 anos tem uma expectativa de vida diferente de quem acabou de nascer, né? Pode ser maior ou pode ser menor. Um outro exemplo que eu também gosto muito, né, é quando a gente trabalha com questionários, em que a gente, de cara, já está selecionando pessoas que respondem a questionários, né? Então, se você tem aqui que 99% das pessoas disseram que gostam de responder questionário, se a sua conclusão for que, então, todo mundo gosta de responder, né, praticamente, você está ignorando o pessoal que não gosta, nunca respondeu e não apareceu na sua base. E aí, o último exemplo que eu quero trazer aqui é quando
por exemplo, se vocês estiverem fazendo um estudo, né, que envolva a rentabilidade de fundos, né, que estão operando até hoje, etc. Se você pega todos os fundos que ainda estão em funcionamento normal, você vai ter um resultado. Mas se você pegar também aqueles que ao longo do caminho foram morrendo, você vai ter um resultado que vai ser, em geral, menor do que ali a primeira barra. Por quê? Porque fundos que performam pior vão acabar morrendo pelo caminho, né? E isso pode sumir da sua base se você pegar só ali a primeira barra. Então, é muito importante a gente se perguntar, quando a gente estiver trabalhando numa base de dados, né, quais são aqueles casos que não sobreviveram e por quê. Então, o que eu queria deixar aqui de conclusões, né, rapidamente com vocês sobre vieses, né, que eles afetam a coleta, a análise e a interpretação dos dados, né. Os vieses do cientista podem vazar para os modelos. E, por último, né, a ciência de dados não é uma ciência exata. Ela depende muito de decisões e de características dos cientistas envolvidos com aquele projeto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.